Queria convidar você a ficar em pé. Vamos rezar juntos, vamos pedir ao Espírito Santo nessa tarde que Ele realmente se manifeste em nosso meio. Dá a mão para a pessoa que está aí perto de você. Talvez você conheça, talvez não conheça, mas nós queremos fazer um momento de invocação do Espírito para que a palavra de Deus se manifeste profundamente em nossa vida. Dá a mão para esse seu irmão, levanta a mão dele. E junto comigo diga: Espírito Santo, Espírito Santo, eu creio que Tu és o Senhor e que Tu estás aqui. Nós precisamos de Ti, Senhor, para viver bem, para viver feliz. Nós precisamos de Ti nesta tarde, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para ser transformado por essa palavra. Então nós invocamos a Tua presença, Senhor. E com essa canção nós queremos Te pedir. Vem sobre nós nesta tarde, Senhor. Sobre a minha vida. Sobre a vida desses meus irmãos. Que o Senhor possa agir. E transformar. De olhos fechados, com as mãos erguidas ainda. Enquanto vamos cantando, vamos pedir que o Espírito Santo possa agir no nosso coração. Deixa que esse momento de oração possa produzir no seu coração uma abertura para aquilo que Deus está querendo falar. Hoje o céu se abre. Canta isso. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Com convicção diga: eu também. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Pai. Levanta suas mãos, levanta e peça: vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. e diga: hoje eu quero ser. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Afirme isso hoje. Hoje eu posso Hoje ser. eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Hoje eu posso ser um novo homem pelo Teu poder renascer. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Oh, vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Você pode se sentar, por favor. Quero saudar aqui todos os irmãos que nos acompanham também através da TV, também pela internet. Nós estamos desde o período da manhã, nesse domingo, refletindo sobre o tema da santidade. E nós queremos aprofundar, dar mais um passo nessa nossa reflexão. O ministério, o Juninho tinha cantado no bloco anterior uma canção
que é uma canção que ele mesmo compôs, que diz que há um horizonte para alcançar, né? Até agora do intervalo, algumas pessoas que acompanhavam pela internet diziam da beleza daquela canção, pela verdade com que ela traz. Então, há um horizonte para alcançar. Qual é, então, o horizonte que nós temos que alcançar? É isso que nessa tarde nós queremos refletir. Há um horizonte para alcançar, e esse horizonte é exatamente a santidade, o céu, por assim dizer, mas que só se entra ou se contempla aqueles que são santos. Queria refletir com vocês nesta tarde, vocês que estão aqui, vocês que nos acompanham, sobre esse horizonte, sobre os passos, o que nós precisamos fazer para avançar nesta vocação que cada um de nós temos de ser santos. Eu relembrava anteriormente que a santidade, ela faz parte da nossa essência. A santidade, ela é nos dada como dom pelo batismo. Então, o batismo nos insere na santidade de Deus. É o batismo que nos introduz na vida divina. É assim que a catequese da nossa igreja nos ensina. E essa participação na vida divina é dada exatamente, no nosso caso, sobretudo, desde criança, para nos dizer o seguinte: aquele pecado original, agora ele é apagado, e nós recebemos o germen divino, que significa a vida de Deus em nós. E inicia ali, então, aquilo que nós chamamos de vida de santidade. A vida de santidade não se dá em um momento qualquer da vida, se dá sobretudo e principalmente, fundamentalmente, na ação batismal. O sacramento nos dá a graça de sermos santos. Então, o batismo é a porta de entrada para uma vida de santidade. Aquele que foi batizado, portanto, já é santo, essencialmente santo. Para nós, para nossa doutrina, e é assim que nós compreendemos a partir da palavra de Deus, a santidade não é uma capa que nos reveste, como se tivesse um manto que a gente pudesse colocar sobre nós e dizer: agora eu estou revestido da santidade, como se tivesse uma capa sobre mim que me identificasse na sociedade. Não, para nós a santidade não é uma coisa, mas é essência. Ou seja, faz parte da nossa natureza agora mergulhada na vida de Deus. Por isso que algumas pessoas cantam uma canção que me ensina a ter santidade, mas para nós não funciona muito bem esse ter santidade. Aquela canção muito cantada em muitos lugares que dizem: me ensina a ter santidade. Não, para nós não é ter santidade, mas para nós é me ensina a ser santo. Porque o ter indica uma coisa que eu posso possuir, que eu posso adquirir, mas a santidade não é uma coisa. A santidade faz parte dessa essência que recebemos pelo batismo. Tanto que em alguns lugares, quando estou pregando, eu faço uma pergunta, por exemplo: eu gostaria que os santos aqui ficassem em pé. E as pessoas ficam com medo de levantar, porque não compreendemos que somos já marcados pelo sinal da santidade e, portanto, já introduzidos em uma vida de santidade. É verdade que somos pecadores, e muito pecadores, mas em nós já há o germe divino. Olha para o santo que está do seu lado e fala: muito prazer, eu também estou nesse caminho mesmo que você. Mas o batismo é a porta por onde entramos no caminho de santidade. E é pela igreja, por isso que é a igreja quem nos dá o sacramento, é pela igreja que nos tornamos santos. O Catecismo da Igreja, número 824, no parágrafo 824, diz assim: a igreja é o povo santo de Deus e seus membros são chamados santos. Quem aqui é membro da igreja, levanta a mão. Está vendo? Não sou eu que estou dizendo. A igreja é o povo santo de Deus e aqueles que são os membros da igreja são chamados santos. Nós não podemos ter medo desta palavra. Não podemos ter medo de
considerar os membros da igreja santos. Olha só, o catecismo segue dizendo assim: já na terra a igreja está ornada de verdadeira santidade, embora imperfeita. Em seus membros, a santidade perfeita ainda é coisa a adquirir. E eu acho impressionante, eu me atento muito às palavras, aos detalhes de cada palavra, tanto da Sagrada Escritura quanto do Magistério. É a primeira vez que eu ouço eu explico já, mas dar um adjetivo para a santidade. Porque na minha cabeça, santidade já era perfeição. Vem o catecismo e diz, mas existe uma santidade imperfeita. Quase que deu um trevo na minha cabeça. Como assim, santidade imperfeita? E ele diz, a santidade perfeita ainda é coisa a ser adquirida, conquistada. Mas por que a doutrina nos ensina assim? Porque nós já recebemos a graça da santidade, mas vivemos de modo imperfeito. E, portanto, a perfeição da santidade, ou seja, dar um qualificativo, um adjetivo, dizer a santidade pode ser perfeita ou imperfeita, é necessário, e não é redundância, dizer que a pessoa é santa e perfeita, ou santamente perfeita, exatamente por conta disso. Porque, embora tenhamos em nós a capacidade de ser santo. Irmãos, irmãs, olhem, prestem atenção nisso. Lá atrás nós dizíamos na outra pregação, que alguns dizem, mas quem sou eu para ser santo? Será que eu posso? Será que eu consigo? A igreja está nos ensinando por meio da palavra de Deus, dizendo que nós já recebemos o dom, ou seja, a capacidade de ser santo. Bate no seu peito e diga isso, eu sou capaz. Eu sou capaz de ser santo. Eu sou capaz de viver santamente. É importante afirmarmos isso porque o tempo inteiro você vai escutar as pessoas dizendo para você que você não pode, que você não é capaz. Quem é você? Eu te conheço, eu conheço a sua história. Eu sei o miserável que você é. E você tem que dizer, eu sou mesmo um pecador, mas eu sei que sou capaz de viver a santidade. Não por mim. Não porque eu sou a pessoa que tenho muitas capacidades, mas porque eu recebi a graça de Deus que me dá condições de viver como convém aos santos. O catecismo diz isso. Em seus membros a santidade perfeita ainda é coisa a adquirir. Há um caminho para ser percorrido. O batismo é a porta de entrada. Mas depois tem uma vida inteira que precisa ser desenvolvida, até chegar no horizonte final, que é a perfeição da santidade. Cadê o Juninho? Está por aí? Faz favor, Juninho. Aquela canção, gostaria que o Juninho só retomasse aquela canção. Há um horizonte para alcançar e eu quero pedir a sua atenção. Porque talvez no momento de oração você estava mergulhado em Deus e você não prestou atenção no que estava talvez sendo cantado. Você que está em casa não pôde ouvir. Então ouça essa canção, ele vai cantar uma vez apenas. Preste atenção nessa letra, que exatamente nos aponta esse caminho. Há um horizonte para alcançar, há um oceano para navegar, com lutas e perdas, com dores e cruz. Este horizonte parece longe, mas para alcançar preciso entrar no mar e avançar cada dia. Determinada decisão, só o amor faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus. Há um horizonte para conquistar.
faz mover a minha vida em direção à santidade. O reino dos céus é dos violentos. Só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz, e crucificado amar Jesus. Há um horizonte para conquistar. Então, presta atenção nisso. Há um horizonte. Ou seja, eu estou aqui hoje. Você está em um determinado momento da sua vida. Você pensa o que será da sua vida no final deste ano? Você consegue planejar alguma coisa para daqui a 2, 3 anos? Talvez quem está aí pensando em ter filhos, pensando em casar. Talvez pensando na casa que vai ter que comprar. Parece que a nossa vida tem um planejamento, tem um horizonte, tem um lugar que a gente está querendo caminhar. O nosso cotidiano é assim. Mas também na nossa vida de fé, na nossa vida espiritual, podemos assim dizer, há um horizonte para se conquistar. Há uma meta que parece estar muito distante, mas que na verdade a igreja diz, é esse o horizonte para o qual deve tender todas os nossos projetos e planos. Mas que por falta às vezes de conhecimento, de ciência, de que nós devemos olhar para esse horizonte, nós acabamos planejando só aquilo que está ao nosso redor. As coisas mais imediatas, as satisfações da nossa vida na terra, assim vamos dizer. E acabamos perdendo noção de que a nossa passagem por aqui é uma passagem que deve ser vivida da melhor forma, sendo feliz, sim, mas sobretudo sendo livre. Mas que nós estamos aqui de passagem para viver uma eternidade com Deus, e este horizonte de eternidade que está sendo roubado de nós, como se toda a nossa vida, todo o sentido da nossa vida estivesse nesta terra. Então a pessoa planeja toda a sua vida, inclusive planeja a sua aposentadoria, e planeja que vai comprar um sítio, que quer uma chácara, e que quer descansar no final da sua vida, e essas coisas não são ruins, são boas, mas não consegue perceber que para além dessas metas mais próximas, há um horizonte que se deve alcançar. Agora, ninguém chega a um lugar, ninguém chega objetivamente a realizar os seus planos e os seus sonhos, se não fizer uma programação para isso. E aí eu quero te perguntar, você tem programado a sua vida para a eternidade? Programado para a perfeição? Ou está pensando assim, não, eu vou vivendo, quem sabe lá no final, eu chego a essa, como consequência, eu chego a essa vida santa. A santidade não é obra do acaso. A santidade não é obra de um acaso que pode se manifestar na nossa vida como se fosse uma sorte. Teve sorte e no final foi santo. Não, a santidade deve ser planejada. A santidade deve e pode ser programada. Mas Rogério, é possível isso? Sim. O Papa João Paulo II, naquele mesmo documento que eu citava antes, na Novo Milênio em Neunte, diz que é possível programar a santidade. Ele diz que inclusive é possível programar a santidade de um grupo, a santidade de uma diocese. Ele fala, os planos pastorais podem ser programados para fazer as pessoas se tornarem santas. Não são planos para construir simplesmente, não são planos apenas para poder organizar uma pastoral, organizar um movimento, não são planos apenas para atingir metas e depois mostrar um relatório. João Paulo II diz, é possível programar a nossa vida de tal maneira que mesmo fazendo todas essas coisas e tendo um relatório para dizer fiz isto ou aquilo, mas no final chega-se à santidade. O Papa diz assim, primeiro ele pergunta, é possível programar a santidade? E ele mesmo responde, sim, é possível programar a santidade.
Como a gente programa a nossa vida, é também possível programar a santidade. Ora, nós não programamos, por exemplo, estudar, nos formar, trabalhar, ter uma casa dos sonhos. Nós não nos programamos para casar, viajar, ter filhos. Quem está na evangelização não programa, por exemplo, se formar, ser um pregador, quem sabe um dia coordenar, assumir um serviço numa pastoral, num movimento. Quem é de um ministério como a música, por exemplo, não planeja um dia exercer tanto esse ministério que um dia tenha condições de gravar um CD, um DVD, para poder evangelizar no Brasil, no mundo todo, se necessário. Nós não planejamos isso. Olha aqui, quando você era menorzinho, quando criança, embora tenha alguns que ainda são criança aqui, já te fizeram essa pergunta: quando você crescer, o que você quer ser? O que você respondia? Responde aí para a pessoa que está do seu lado. Quando te perguntavam isso, pode ser que deu tudo errado nos seus planos, mas quando te perguntavam: eu quero ser o quê? Médico? Quando eu crescer eu quero ser professor. Quando eu crescer eu quero ser um advogado. Essa pergunta era para dizer: você tem que de alguma maneira pensar, pelo menos, programar o que você quer ser. O que você quer ser quando crescer? Agora, será que alguém, quando menor, dos que estão aqui, de você que está em casa, ao ouvir essa pergunta, o que você quer ser quando crescer? Será que alguém respondeu assim: eu quero ser santo? Porque Santa Teresinha do Menino Jesus, criancinha, já falou assim: o que eu quero é ser santa. Porque os santos, ou seja, aqueles que recebem a graça do batismo, devem trazer em si um desejo não só implícito, mas também explícito de santidade. Ainda que o mundo ache que é uma loucura, ainda que as pessoas ao nosso lado digam: você está querendo coisa demais, você está sendo vaidoso, você está sendo orgulhoso, prepotente, mas é a igreja quem está dizendo. É um Papa que chegou à santidade, está canonizado, está nos altares da igreja, quem disse para nós que nós temos que programar a nossa santidade. Porque quando nós não programamos, a gente perde tempo. Deixa eu te dizer, quanto tempo você tem perdido na sua vida, correndo atrás de coisas que depois se tornam supérfluas, coisas que te trazem até infelicidade. Quanto tempo perdido, gastando a sua vida em coisas inúteis. Chega uma hora, meu irmão, minha irmã, que nós temos que parar. E tenho certeza, hoje, neste dia, o Senhor está falando com cada um de nós aqui. Você que nos acompanha em casa, do seu trabalho, onde você está. O Senhor está dizendo: faça uma programação de santidade, que já foi iniciada pelo batismo, pela graça que eu vos dei. Mas vocês precisam se programar, senão não atinge esse objetivo. Claro que esse programa não é garantia de que no final eu sou santo, porque a santidade tem um esforço meu, mas sobretudo é graça de Deus. É Ele quem trabalha em nós, é Ele quem trabalha em nossa vida, é Ele quem trabalha em nossa mente, em nosso psicológico, em nosso comportamento, em nossa espiritualidade, em tudo. Mas é preciso se programar e dizer: eu quero que esse programa de santidade me leve, me faça chegar a esse horizonte. Fiz aqui uma analogia. Para uma pessoa, por exemplo, ser médico, sei lá, advogado, ou qualquer outra profissão, ter uma profissão, ela precisa entrar numa escola ou numa faculdade, ela precisa cumprir as disciplinas, precisa fazer provas, ela não pode faltar, ela tem que ter também disciplina. E depois ela tem que entrar numa empresa, ela tem que ter um local de trabalho, ela tem que exercer aquilo, porque ela programou aquilo. Também a santidade tem um programa que podemos cumprir. Por exemplo, entramos na igreja pelo batismo, pela experiência de Deus que você teve. Nós também temos um conteúdo a ser vivido, que é o Evangelho. As pessoas falam: mas Rogério, e falam isso com os pregadores, com os padres: o que eu preciso fazer para ser santo? Eu me recordo de um ensinamento de Santo Agostinho, aliás, uma fala dele, e também de São Tomás de Aquino, que diz: olha, você não precisa muito.
Se você quer olhar para a palavra de Deus, meu Deus, eu não consigo obedecer toda a palavra. Então Santo Agostinho diz, tem uma constituição dos santos, a constituição do reino de Deus. São 3 capítulos apenas da Bíblia. Capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças. Tem um programa de santidade ali. São Tomás de Aquino diz, esses 3 capítulos é como uma carta magna, a carta maior dos santos, a carta maior do reino de Deus. Se você viver os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, você tem aí um programa de santidade. Então existe um conteúdo a ser vivido. Agora esse conteúdo não é uma teoria, porque nós temos o costume de ouvir um texto bíblico, nós ouvimos uma pregação sobre esse texto bíblico, nós nos emocionamos, somos tocados, a gente chora e a gente diz, hoje eu vou mudar a minha vida, eu não quero mais viver desse jeito, mas depois esta palavra não se encarna no nosso comportamento, no nosso dia a dia. Nós achamos que a santidade vai chegar ouvindo pregação. Claro, a fé vem pela pregação, mas a vida transformada se dá pela encarnação dessa palavra. Não pode ter incoerência. Não pode ter incoerência entre aquilo que eu vivo, que eu escuto, que falo e aquilo que eu faço. Há um programa de santidade no texto do Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7, que obviamente aqui eu não tenho condições, mas você em casa, vocês que estão aqui depois podem pegar, está lá uma sequência de como que a gente pode caminhar na palavra de Deus para viver a santidade. Mas a santidade pode ser programada e os santos demonstraram isso. Nós na comunidade Kenosis, uma comunidade aqui no estado de São Paulo, na cidade de Osasco, Barueri, diocese de Osasco, mas que também tem membros em diversas outras dioceses de São Paulo e também de fora de São Paulo. Nós conhecemos 2 baluartes que são 2 santos do Carmelo, que fizeram um programa de santidade. São João da Cruz, que escreve a subida. E ele fala, a santidade tem um caminho, uma ascese, que a gente fala na dimensão mística, há uma subida, onde você vai renunciando aos apegos, aos pecados, às coisas desse mundo, para poder estar totalmente disponível para Deus. Mas há uma subida. A santidade não é um caminho fácil. Há uma subida. Mas quem fez um programa ainda mais detalhado disso foi Santa Teresa d'Ávila. Quando escreveu, a partir das suas experiências, o Castelo Interior ou a obra As Moradas. Tem uma primeira morada, tem uma segunda, tem uma terceira, tem uma quarta. Ou seja, tem um programa de santidade que a pessoa e a alma vai caminhando, vai subindo. Ou seja, não se chega à última morada, para pegar a linguagem de Santa Teresa, sem primeiro passar por essa sequência. Queria te perguntar, porque nós vamos desenvolver isso ainda nos outros temas mais tarde. Você entende que há um horizonte para ser conquistado, sim ou não? Você entende que tem etapas que temos que seguir? Pois é isso que nós queremos fazer nesse dia, mostrar esse caminho e adentrar esse caminho. Que o Espírito Santo nos ajude, que Ele nos dê forças para dar passos na vida de santidade. Que assim seja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Um aplauso de acolhida da palavra ministrada ao nosso coração.